bem-vindo aqui em mais um vídeo que eu trago informações que eu diariamente coleto dentro do nosso mercado, em particular o mercado de capitais, que normalmente são aquelas informações que me ajudam nas tomadas de decisão. Hoje é dia 29 de maio de 2024 e este vídeo vai estar dividido em 4 partes. A última parte, ela traz talvez um dos ensinamentos mais consistentes que eu tive desde que comecei a fazer investimentos na Bolsa de Valores, que é ali que eu acho que vai resumir todos os passos sobre os quais eu vou discorrer. Eu vou falar aqui sobre as primeiras contestações do ESG, o perigo dos insiders e também eu vou falar o que está acontecendo, ou pelo menos o que o mercado entende que está acontecendo com a nossa Bolsa, que vem numa derrocada bastante consistente, principalmente nos últimos dias. Quando eu falo em derrocada, eu praticamente estou me referindo a esse gráfico aqui. Veja que há um bom tempo, o gráfico da nossa Bolsa ele vem descendo. E mais importante, que eu queria chamar a atenção, é que aqui tem 2 linhas que eu deixei um tempo marcada. Inicialmente eu coloquei como linha de suporte, a linha de baixo. Foi mais ou menos quando houve o cruzamento dela neste período aqui. Lá pelo meio de abril, mais ou menos. E a base dela chegou a tocar aqui, então eu criei uma segunda linha de suporte para ver o quanto, depois de ter subido, esse gráfico acabaria voltando para cá no mercado, primeiro tocando aqui a primeira linha de suporte, que depois tinha virado de resistência, e posteriormente, ou se era possível que tocasse a esse suporte e retornasse, ou então cruzasse, que é o que está acontecendo agora. Veja que a Bolsa ali está cotada, o Ibovespa, né, a 122.788 pontos. Então vamos conversar um pouco sobre isso. Mas antes eu vou começar com um assunto que parece que não é correlato. Ele está publicado na Bloomberg Linha. Eu vou tentar amarrar ele depois lá no final. Ele é assinado por Raquel Graff e é do dia de ontem, 28 de maio de 2024. E veja que a Exxon está travando uma batalha legal, onde ela quer processar investidor ativista após uma demanda ESG. A gigante do petróleo recebeu o aval dos Estados Unidos para seguir com a ação contra a Arjuna Capital, que é quem... eu só vou fazer um resumo aqui para você, tá, do que aconteceu. Mas o que acontece? Esse movimento, o grupo ativista, ele comprou ações da Exxon e depois encaminhou uma proposta, inclusive tentou convencer acionistas para ir na direção dessa proposta, sendo que essa proposta contrariava as intenções da Exxon como um todo. E depois, com a possibilidade da Exxon entrar na justiça, então o grupo ativista ele acabou retirando essa proposta. O que aconteceu é que a Exxon ela seguiu em frente. Ela disse, não, eu quero ter o direito de acionar na justiça. Então, eles chamam aqui de uma manobra inédita para usar tribunais a fim de manter proposta de investidores com bandeiras ambientais e sociais fora de suas reuniões anuais. Então, além disso, esses, então, por assim dizer, investidores faziam outros movimentos fora, no sentido de contestar algumas linhas que eram adotadas pela Exxon. E lá nos Estados Unidos existe essa Security and Exchange Commission, que é a SEC, é parecida com a nossa CVM aqui. Então, muitos têm o entendimento que ali seria o ambiente de encaminhar esse recurso. No entendimento da Exxon, e depois acolhido pelo juiz, em Fort Worth, que foi onde isso aconteceu, o juiz entendeu, não, a ação pode prosseguir sim, porque entende que a Arjuna abusou do processo de voto dos acionistas ao comprar um mínimo de ações para fazer campanha por propostas. Então tem um limite lá, que é permitido isso em termos de número de ações, que foi o que a companhia fez. E além disso, também existe uma participação nesse processo desse fundo soberano da Noruega, que até é curioso isso, porque a Noruega também é um país grande explorador de petróleo. E aí, do outro lado, a Arjuna
junto com a Follow This, que também estava junto, eles entendem que isso não teria sentido ir adiante, já que eles desistiram da proposta, onde está demarcado, né, com aquele, acho que um vermelho mais claro, e propostas essas que a empresa não gostava, e o processo não era mais relevante. Já o argumento da Exxon é de que mesmo após a retirada da proposta, nada impede que grupos ativistas continuem a apresentar propostas semelhantes. Lá no final das contas, é como se a empresa estivesse sendo minada a partir de dentro por grupos que não são, talvez, do maior interesse naquilo que é o projeto da companhia e acabam ingressando via o mercado regular, na compra de ações, e assim levantando essas bandeiras e que pode acontecer lá no final até a própria destruição da companhia. Será que coisas semelhantes não acontecem com o país? Vou deixar aqui em aberto a questão. Uma outra parte aqui interessante, que vai no sentido da gente olhar a nossa bolsa caindo, está aqui na Invest, e assinada por Bernardo Seran e publicado também no dia de ontem, 28 de maio de 2024. Veja que a projeção do déficit fiscal para 2024 pode ter aumentado com despesa extra. Que despesa extra é essa? Despesa, evidentemente, do governo. O governo chegou a dizer o seguinte, semana passada isso, que o déficit ficaria aqui em 14 bilhões e meio aproximadamente. No entanto, a projeção da equipe econômica para o déficit primário de 2024 deve ultrapassar 16 bilhões. Isso é o lado de dentro, né? É o governo falando isso. Ou seja, acima desses 14,5. Isso por conta de incorporação de despesas adicionais após o governo elevar o limite de gastos para o ano. Ou seja, o governo está testando embaixo, que vai ser mais do que ele projetou cerca de uma semana atrás. Por outro lado, veja que essa é uma reportagem de Gabriel Benevides, ela é do dia 16 de maio, ou seja, do meio do mês, nós já estamos chegando no final, e neste caso aqui foi publicado no site Poder 360, o mercado, bem diferente, enquanto o governo tem aquela visão mais otimista, claro, está vendo de dentro, o mercado espera um déficit fiscal de 76,8 em 2024. E olha que até chegou a baixar nessa semana aí, porque a projeção que o mercado tinha feito lá atrás era de 78 bilhões. Eu não vou fazer projeção para isso, mas eu acredito que deva bater, não estou fazendo projeção, é só um sentimento, por isso que eu falei que eu não vou fazer projeção. Eu tenho o sentimento que vai bater nos 100 bilhões no fechamento de 2024. Mas veremos, isso porque eu estou sempre considerando o efeito do ano eleitoral. E existe uma disputa muito acirrada pela questão das ocupações municipais, porque há um entendimento, hoje aberto, antigamente isso era tratado de uma forma não tão ampla, mas há um entendimento de que o número de prefeituras e também de vereadores é fundamental para as eleições de 2026. E o governo vai ter talvez uma alternativa, ou talvez a única alternativa, abrir os cofres para poder captar o maior número de votos que ele puder. E agora vamos nos aproximando da parte que realmente nos interessa. Veja que aqui na Money Times, assinada por Marcela Toniolo Malafaia, no dia 28 também, do dia de ontem, 28 de maio de 2024. E aqui, nessa reportagem, cita o Ibovespa e coloca o seguinte, vai tentar explicar, né, por que o índice caiu e renovou mínimas do ano. Então tem toda uma conversa aqui por trás, né, as mais altas, as mais baixas, o que aconteceu, o que subiu, mas eu acho que o parágrafo que realmente interessa é esse aqui. Veja que, apesar de um IPCA 15, saiu ontem, ligeiramente melhor do que o esperado, e aqui é importante que se diga o seguinte, está descontando o estado do Rio Grande do Sul, porque não teve como fazer a apuração, ele é feito estado por estado. Então eles fizeram uma projeção ali para o estado a fim de encaixar. Não é nenhuma desvirtuação, é apenas saber que talvez esse número ainda possa ser prejudicado, porque não levou em consideração o que está ocorrendo em termos de IPCA no estado do Rio Grande do Sul. Então, veja que o IPCA veio melhor que o esperado nesse caso,
e apresentando nova desaceleração nos serviços subjacentes. Então tem os serviços e tem o que decorre deles, né? Por exemplo, se você pegar restaurante, um serviço que é subjacente seria, por exemplo, a entrega de legumes e verduras no restaurante. Tá? O que animou os mercados na abertura, então ele está falando do dia de ontem, o resultado do governo com um superávit, que foi anunciado de 11,1, sendo que, na verdade, esse resultado ele acabou por vir abaixo do esperado, porque a projeção aqui era de 12 bi, mas ligeiramente, está mais ou menos no seu entorno. Mas talvez algo que possa ter pesado é que se apresentou um novo crescimento da dívida pública, que acaba colocando em xeque o trabalho de tentar aliviar as expectativas de inflação. Então, esse é o cenário que eles apresentaram das razões. Será que passa por isso? Talvez. Mas será que essa questão ela é preponderante? Aí está a minha dúvida. E aqui a parte principal de hoje, desse vídeo que eu trouxe aqui do jornal GGN. Não vou nem entrar no mérito, o que é o jornal, você pode consultar e saber aonde ele está preso. Quem assina aqui é Luiz Nassif e também é do dia de ontem. O grande jogo especulativo do presidente do Banco Central, que ele chama aqui de o lobo do Bacen. E ainda deixa bem aberto. Isto é assinado pelo próprio construtor da reportagem. Então, aqui eu vou pedir a licença para você, tomar liberdade, porque ele conta uma história até chegar na parte principal disso aqui tudo. Então ele começa aqui em 2012, um grupo de grandes bancos se articulou para especular com a taxa Libor, que seria a Selic, só que lá da Inglaterra, a taxa básica do Banco da Inglaterra. Ela é amplamente utilizada como referência para uma enorme variedade de produtos financeiros, assim como como eu disse, a nossa Selic. Eram pesos pesados que estavam dentro desse contexto. A Barclays, UBS, Citigroup, JP Morgan Chase e também aqui o Deutsche Bank. Então veja que ele está citando todos esses envolvidos. A manipulação aqui consistia em submeter taxas falsas que beneficiavam as posições de negociações dos bancos e os interesses financeiros dos traders envolvidos. Aqui quando ele está falando em trades, veja que eu deixei essa palavra aqui marcada antecipadamente, ele quer dizer que existiam operadores lá que eram uns poucos escolhidos e que já faziam as suas operações dentro desse esquema todo que foi montado. É disso que ele está falando. Então, seriam teoricamente, grandes investidores. As intervenções, ou melhor, as investigações financeiras envolveram reguladores de vários países e constataram que esse jogo foi amplamente praticado de 2005 a 2010. Então os caras ficaram 5 anos praticando essa atividade. Como resultado, houve multas bilionárias. O Barclays pagou, veja aqui, 450 milhões de dólares. O Deutsche Bank pagou uma multa de 2,5 bilhões e tiveram suas reputações manchadas. Mais ou menos. Então aí até hoje. A lógica da política monetária, com pouquíssima relação com a economia real, reflete um pouco os estudos de Pavlov. Aqui ele vai falar assim, dos ratinhos com reflexos condicionados externamente. Ou seja, pessoas que tem os ratos lá, eles colocam os reflexos no rato, botavam dentro de labirintos, etc. Então os ratos aprendiam conforme aqueles estímulos. Então eram reflexos condicionados daqueles animais. E o que ele quer dizer aqui é que existem no mercado vários investidores, como nós, como eu, por exemplo, que eventualmente, se não muitas vezes, nós agimos por reflexos que são condicionados a fatores externos. A lógica da política monetária, com pouquíssima relação com a economia real, reflete um pouco do estudo de Pavlov. No mercado, negociam-se papéis de vários prazos quando a taxa básica aumenta a 2 movimentos divergentes nas demais taxas. Então aqui que ele está dizendo que há o reflexo condicionado. Veja, as taxas de curto prazo
elas aumentam para acompanhar a Selic. Olha só, aumentou a Selic. Então aquelas taxas de curto prazo, bom, se os juros lá do final está aumentando, eu vou aumentar também. É isso que ele está dizendo. Esse é o reflexo condicionado. Depois, as taxas longas, elas diminuem, porque pelo reflexo condicionado, o mercado supõe que o BC vai combater a inflação, o Banco Central vai combater a inflação e que vai cair no médio prazo. Então, já tem esse reflexo. Levantou, lá no futuro o Banco Central vai fazer as suas intervenções e, consequentemente, as taxas vão cair. Se o mercado acredita que as taxas de inflação vão subir, então ele vai pedir mais pelos títulos pré-fixados. Lógico, né? Porque o que acontece? Para a gente entender assim, o Banco Central ele tenta aumentar a taxa de juros à medida que ele vê um reflexo da inflação, justamente para fazer a contenção. Quem compra papel diz assim, não, mas só um pouquinho, essa distância que está havendo entre os juros, está passando o helicóptero aqui por causa das enchentes. Então essa taxa de juros na relação com a taxa de inflação, que ainda não aconteceu, aumenta o seu spread e, consequentemente, a taxa real fica maior. Então, para eu comprar o papel do país, somente se ele me fizer uma oferta maior, se eu tiver um prêmio maior. Ou seja, ele vai pedir mais pelo título pré-fixado. Exatamente isso que está ali. Então, isso é o que ele coloca como reflexo condicionado. Aí vem o ensinamento. O que o mercado quer não é acertar as projeções. O mercado não está interessado em acertar as projeções. Mas o que o mercado quer é acertar a posição do Banco Central, do que ele vai fazer lá na frente. Se errar junto com o BC, ou seja, se o mercado erra junto com o BC, ele está quase dizendo o seguinte, ele erra, mas ele erra intencionalmente. Então, o trader ganha. Aquele grande investidor, ele ganha. Por isso, o comportamento do Banco Central interfere diretamente nas expectativas do mercado. Se o presidente do Banco Central dá uma declaração que inverte as expectativas, quem for informado antes, quem souber disso antes, é quem ganha. Então veja que esse movimento que a gente está vendo no nosso mercado, curiosamente, ele ocorre depois das declarações do presidente do Banco Central. Eu aqui deixo a minha posição bem clara. Eu, na verdade, assim como eu não tenho nenhum apreço por esse governo que hoje está aí, até pela forma como ele entrou, eu não tenho nenhum apreço pelo presidente do Banco Central, pelo histórico. Então, o presidente Roberto Campos Neto, ele é neto do Roberto Campos, que lá atrás tinha procedimentos muito semelhantes. Então as falas dele da última semana que nós trouxemos aqui no canal acabam trazendo esses reflexos. Se você não está atento, pode ser que você acabe marchando junto com o mercado. Mas evidentemente que eu também não tenho muito apreço por pauta ESG. Não vejo nenhum reflexo evidente dentro do contexto econômico. Não consegui enxergar até agora isso, exceto por uma agenda woke de sinalização de virtude. Mas o que a questão da Exxon nos traz? Primeiro, a pauta começa a ser questionada. Segundo, que eu acho que é importante, o quanto existe este espectro de que muitas vezes as companhias, assim como os estados, assim como as bolsas, serem minadas intencionalmente de dentro para fora. O outro fator aqui, curioso, é com relação ao déficit fiscal do Brasil lá no fechamento. Veja que o mercado até tinha considerado 2 semanas atrás, não, acho que não vai ser ruim, mas não vai ser tão ruim. Eu acredito que na próxima verificação vai estar acima por conta do que nós vimos. E assim, nessa composição como um todo, é muito importante a gente entender essas mensagens subliminares, principalmente dessas autoridades, até porque a gente conhece o Brasil, né? Muitas vezes são essas mesmas autoridades que estão envolvidas com os grandes capitais. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, meu grande abraço.